Boa noite a todos. Flaviane, mais uma vez, obrigado pela contribuição, pela disponibilidade. Sei da sua agenda, que a agenda sua é uma agenda corrida, difícil de conciliar várias atividades, né? E principalmente nesse desafio de você estar num estado, atuar em outro e ter que a agenda fica ainda mais complexa. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que a sua participação e sua apresentação ela vai contribuir muito para o nosso grupo, né? Assim como as anteriores contribuíram. Esse conteúdo está sendo gravado, depois ele vai ser disponibilizado para o grupo, né? Lá no canal do YouTube, e o link vai ser enviado para todos. A palavra está com você, tá? Fica à vontade, seja bem-vinda e boa apresentação. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Eu não sei se eu espero contribuir, né? Eu acho que a gente tem um grupo ali muito relevante, que você conseguiu juntar aí. Então, assim, eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com todo mundo. Já me coloco aqui à disposição, caso vocês queiram interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu acho que às vezes um bate-papo faz mais sentido do que uma apresentação de slides. De qualquer forma, eu preparei um conteúdo prévio, quando o André me abordou, né, ele tinha algumas temáticas e eu sugeri também, né, falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu venho trabalhando aqui na LG esse ano. Então, eu vou passar os slides, mas fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Só me confirma se vocês estão vendo a apresentação, por favor. André, tá tudo certo? Assim, Flaviane, tudo ok. Tá, então me apresentando, para quem não me conhece, rapidamente, eu sou Flaviane, eu sou jornalista, sou formada na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou mineira, o André até estava me perguntando há pouco tempo. Vim para Goiânia logo que eu me formei, em 2010, né, eu me formei no final de 2009, no começo de 2010 eu me mudei para Goiânia, vim trabalhar na LG Lugar de Gente, entrei como analista trainee, estou trabalhando até hoje, então fiz 12 anos de empresa esse ano. Morei em Goiânia por 10 anos, não moro mais. Com a pandemia, eu resolvi voltar para minha cidade em Minas. Trabalho full home office. Venho, né, agora é a primeira vez, por coincidência, estou aqui em Goiânia, mas vou vir eventualmente quando necessário, que foi o caso dessa semana. Estou aqui para algumas reuniões importantes que eu tinha com o time e com os gestores da empresa. Então, agora eu vou passar um pouquinho aqui para vocês sobre um dos desafios que eu tive. Como eu falei, eu tenho 12 anos de LG, né? E aí, a gente que trabalha com RH, LG, para quem não sabe, faz tecnologia para gestão de RH, e a gente vê muito isso, né? Um profissional que está 12 anos numa empresa, às vezes ele está acomodado, não está inovando, não está sendo desafiado, né? Está na zona de conforto. E eu falo que não. Para todo mundo que entra aqui no meu time, eu falo, gente, a LG a cada ano, a cada 6 meses é uma coisa nova, são desafios novos. Então, este ano, meu desafio, e voltando de uma licença maternidade, né? Logo que eu voltei de licença maternidade em dezembro, eu tive esse desafio de estruturar uma área de geração de demandas aqui na empresa, a LG não tinha até então. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, um pouquinho do histórico, a área da comunicação, nós somos comunicação e não marketing aqui na LG, então acho que isso é importante frisar, e desde que eu entrei aqui é assim, então por quê, né? Marketing cuida dos 4 P's e a gente aqui sempre foi muito focado no P de promoção. Como é uma empresa de tecnologia, um produto complexo, a gente não cuida de produto, a gente não cuida de praça, né? A gente sempre foi focado mesmo em promoção. Então, sempre aqui o Gustavo, um dos fundadores, o nosso diretor, frisava muito isso, que nós éramos comunicação e não marketing, e ainda somos, né? Eu sou gerente de comunicação e não de marketing. No entanto, a gente trabalha com marketing de conteúdo há muitos anos, então, quando eu entrei em 2010, a LG já fazia marketing de conteúdo. Eu entrei para cuidar, uma das coisas que eu fazia era cuidar do blog, né, que a gente tinha, newsletter. O trabalho de geração de leads, ele acontece desde 2016, então a gente trabalha com inbound marketing desde 2016, quando a gente lançou o produto Nuvem, que era um produto que atenderia empresas PMS. A LG até então vendia muito para enterprise, né, empresas grandes, as gigantes aí do mercado, como Globo, Vale, Carrefour, esses eram os nossos clientes, a gente não era muito aderente a empresas PMS. Com o lançamento do produto em 2016, esse cenário mudou. E então a gente veio com essa estratégia de inbound marketing para
ampliar os nossos investimentos e gerar os leads que a empresa precisava para esse mercado, ter mais volume. Esses leads, desde 2016, eles eram atendidos diretamente pelas equipes de venda. Eu não sei se vocês têm esse cenário nas empresas de vocês. Hoje é muito comum os SDRs, né, as equipes de pré-venda, mas a gente não tinha até então, tá? Então, desde 2016, esses leads sempre saíram da comunicação e iam para as equipes de vendas, o que é claro que não funcionou, né? Não sei se alguém tem esse cenário, mas não funciona. O que a gente teve com isso? Descredibilidade do processo, sem visibilidade no CRM, né? Então, a gente não conseguia rastrear esses resultados. Aí ficava a comunicação, né? É uma briga eterna. O marketing falando que os leads são bons, que dá negócio, e vendas falando que os leads são ruins, que não vai perder tempo. Então, a gente tinha esse embate. A gente não conseguia medir resultado, a gente não tinha gestão. Esse é um resumo. E a gente não tem um histórico de outbound aqui na LG também. Eu não sei se vocês sabem, a LG não é uma empresa muito conhecida, mas a LG, quando ela lançou o seu produto principal, a folha de pagamento, lá em 94, ela foi uma empresa pioneira. Ela foi para as feiras, ela ganhou o prêmio de melhor software do ano, e isso chamou a atenção principalmente das grandes empresas. Então, a LG, nesses anos todos, assim, ela vendeu muito por indicação, sempre foi um cliente que indicava o outro, e isso aquecia tanto as nossas equipes de vendas que a gente sobrevivia basicamente disso. Os clientes vinham até a gente não precisava fazer prospecção, então a gente também não tinha um processo de outbound definido, não era uma coisa que a empresa fazia. Bom, e aí para a gente atender, né, essa estrutura, para a gente atender esse cenário que a gente tinha desestruturado, como que funcionava, né? Então, a gente tinha aqui eu, gerente de comunicação. Aqui eu trouxe um pedaço da minha equipe, tá, gente? Hoje nós somos 22 pessoas, mas aqui é só um pedacinho do digital, né? Então, vamos olhar só para a equipe que cuida do digital. Como eu sou comunicação, aqui a gente tem desde comunicação interna, RP, assessoria de imprensa, eventos, fica tudo comigo, né? Então, são 22 pessoas no time, e aqui eu trouxe só um pedacinho do digital, falando de geração de leads. Então, o que a gente tinha? Era eu como gerente, a gente tem uma supervisora de digital, que inclusive acho que está aqui, que é a Carol, que faz toda essa parte de estratégia, revisão, gerenciamento dos projetos, relatórios. A gente tinha uma analista de comunicação focada em comunicação PMS, que não respondia a Carol, né, de digital, mas fazia ações digitais para atender PMS, ela trabalhava separado da equipe. E a equipe da Carol, então, era uma analista de comunicação focada em redação, SEO, mas muito pouquinho campanhas, um outro analista que cuida de webinars, também campanhas de divulgação, e ele fazia o gerenciamento dos leads no Pardot, na mão. O Pardot é a ferramenta que a gente usa aqui, então isso a gente não tinha um técnico, não tinha uma pessoa responsável, era ele que fazia o primeiro filtro antes de passar para o comercial, e a gente tinha uma assistente para cuidar de redes sociais. Além disso, a gente tem uma freela de redação que trabalha com a gente, é muito parceira, que apoiava a gente, e uma agência digital. Fora isso, a gente tinha alguns outros recursos espalhados pela empresa, então a gente tinha uma analista de mídias digitais, que foi contratada pela diretoria de operações PMS, então era uma pessoa que estava lá numa outra área, mas que tinha muita interface com a minha equipe e acabava meio que sendo gerenciada por nós. E a gente tinha 3 SDRs que atuavam sem nenhum processo definido, sem um gerente, sem um time, eles não eram parte do mesmo time. Cada time de vendas, a gente tem várias ofertas aqui dentro da LG, tinha um SDR, né? Então, aqui até coloquei que era um de PMS, 2 do comercial SME, mas não existia um processo. Fora isso, a gente tinha uma empresa de consultoria contratada para esse ano para fazer prospecção ativa. Esse era o cenário em dezembro de 2021, quando eu retornei. E aí, o Felipe, né, o presidente da LG, veio então com os desafios. Ele falou: Flaviane, a gente precisa gerar leads em volume muito superior ao que a gente gera hoje, né? E esses leads precisam virar negócios. A gente tem uma meta muito audaciosa de vendas, a gente tem uma meta de crescimento muito audaciosa. Então, eu não quero saber da sua meta, eu não estou preocupado com a sua meta, né? A gente estava validando metas. Ele falou: eu quero isso daqui. Eu quero que você que está chegando agora, então, olhe o que a gente tem hoje
e proponha como isso deve funcionar sem nenhum recurso a mais, né? Então, com o orçamento que a gente já tinha aprovado para 2022, isso era dezembro, janeiro, a gente já tinha budget aprovado, já tínhamos pessoas aprovadas, não dava para mexer nisso, para a gente centralizar tudo o que a gente tinha, né? Então, eu tive o desafio de olhar para esse cenário que a gente tinha, centralizar as iniciativas, e um outro desafio que ele me deu, começar a caminhar a área de comunicação da LG para uma área de marketing. Nós não vamos deixar de ser comunicação institucional, de atuar, a gente atua muito forte comunicação institucional aqui na LG, mas a gente quer começar a olhar para essa mensuração de resultados, para os ROIs, né, para a geração de demandas efetivamente. Então, foi isso que eu fiz, eu me debrucei aí nas coisas da LG e apresentei para ele, baseado no headcount que a gente já tinha aprovado para o ano, né, então tínhamos aquelas pessoas contratadas e algumas vagas abertas, e eu centralizei isso numa nova estrutura. Então, o que a gente fez? Né? Eu e a Carol, como eu disse, está aqui, a gente foi atrás de vários benchmarkings, inclusive com concorrentes da LG, pessoas que nos receberam mesmo, assim, para apresentar estruturas de departamento. E aqui a gente já viu que a gente estava muito defasado. Tem um concorrente nosso, porque a LG, ela vende mais de 20 produtos, né, para gestão de RH. A gente foi atrás de um concorrente que vendia 2 desses produtos, né, a gente tem vários concorrentes menores. Esse cara, ele é muito forte em PMS. Só para redes sociais, ele tinha uma estrutura de 3 pessoas. E aqui, como eu mostrei para vocês, a gente tinha uma estrutura de meia pessoa, talvez nem meia, porque ela cuidava de vários outros assuntos ali, né? Na verdade, é uma assistente que a gente tem. Era uma assistente até então que cuidava de redes sociais. Então, a gente viu que a gente estava muito defasado. SEO, esse concorrente tinha 2 pessoas cuidando de SEO. E a gente, aí sim, a gente tem uma analista que cuidava de SEO e de mais outras, muitas coisas aqui relevantes. Então, a gente viu que a gente estava muito defasado, até em termos de comunicação. A gente também foi entrevistar os diretores e gerentes das equipes de vendas, então começou a nossa interface mais próxima da equipe comercial. A gente sempre teve, tá, uma relação próxima com a equipe comercial, a gente sempre valida, troca informação, pega briefing com eles, mas aqui foi mais próximo ainda. E também fizemos uma avaliação crítica do que a gente já tinha feito até então e fomos buscar também pesquisar, né, informações em gerais aí, livros. Então, um dos livros aí do Aaron Ross, Receita Previsível, alguns estudos, algumas práticas de mercado para a gente propor fazer esse projeto aqui na LG. Aí aqui até um exemplo, uma das coisas foi a Carol que trouxe, essa imagem foi compartilhada aqui no grupo, foi uma das imagens que a gente usou no nosso processo, né, então a estrutura das médias e grandes empresas na área de marketing, como que isso funcionava, isso aqui foi um dos guias que a gente teve, além dos benchmarks, então a gente pegou, claro, como que a gente trabalha hoje isso, né, e aí o que fica com a agência, porque a gente tem agência, o que fica interno, quem cuida, é uma pessoa, quantas pessoas são, e qual é a nova estrutura que a gente vai propor. E essa, então, foi a estrutura que a gente propôs e que foi aprovado. Então, hoje, além do time da Carol de digital, que está aqui, né, aí a gente fez algumas mudanças no time dela, eu vou começar por aqui. Então, a gente manteve os analistas que a gente já tinha, mas trouxemos eles para menos atividades, né? Então, eu criei uma vaga de analista de comunicação focada em SEO, blog, site, e deixei a pessoa que cuidava disso focada em conteúdo, para ser uma pessoa que está aqui, né, que ela trabalharia como uma editora de conteúdo para todas as ofertas. Então, ela vai apoiar até eventos, né? Eu vou fazer uma feira em São Paulo, qual vai ser a minha estratégia de conteúdo para a feira? Qual vai ser o porta-voz da LG que eu vou vender? Qual vai ser o conteúdo que eu vou vender? Isso tem que sair daqui, tá? Então, a gente deixou essa pessoa que estava dedicada em SEO também só para ser uma editora de conteúdo. A gente tem a meta de ampliar a nossa rede de freelas, então a gente tem uma pessoa hoje que a gente passa freela, e a gente quer formar outras pessoas que sejam tão boas quanto essa que a gente tem hoje, para dar conta de nos atender com todo o volume de conteúdo que a gente tem aqui. A gente trouxe a pessoa que estava exclusiva para PMS, né, aqui para baixo desse funil, é uma pessoa muito boa, então ela ajuda hoje na estratégia de todas as campanhas e fluxos, mas continua atendendo como um BP, né, um business partner aí da área de PMS. O analista que a gente já tinha também continua aqui, com algumas outras, com as atividades que ele já estava tocando. Tiramos a assistente de mídias digitais e vimos que a gente precisava de um analista, uma pessoa mais sênior para cuidar só disso.
Opa, aqui eu copiei e não copiei certo, desculpa. Aqui foi analista de mídias digitais e aqui sim analista de comunicação, como eu falei, a gente tirou o assistente e colocou analista, mantivemos a agência digital. E criamos uma nova equipe dentro da comunicação. Então, dos vários estudos que a gente viu, geralmente a área de geração de demandas, essa área de pré-vendas, ela fica dentro da área de marketing, né? Então, a gente trouxe uma supervisão de SDR. Gente, em cinza são caixinhas de novas posições que a gente abriu, tá? Posições que não existiam. Então, a gente ainda não preencheu essa vaga, mas a gente tem essa vaga aqui, que cuidava, então, a gente centralizou os SDRs que a gente já tinha na empresa aqui, e colocamos mais vagas, né? Então, a gente está com essa vaga de SDR aqui para completar o time. E sugerimos um especialista em ferramentas. A gente viu que um dos nossos maiores gaps era alguém focado em tecnologia que pudesse nos ajudar a parametrizar corretamente o CRM, né, a nossa ferramenta de automação de marketing, criar painéis de BI que nos dessem informação em tempo real, que era uma coisa que a gente não tinha. Pelo contrário, era super complicado a gente tem informações confiáveis com a estrutura que a gente tinha. E mantivemos a prospecção ativa, né, essa consultoria que já estava contratada pela equipe de vendas, que passou a me apoiar em toda essa estruturação aqui e nesse desafio que a gente tinha. Fora isso, eu também cheguei para o meu presidente e falei para ele, falei, olha, mas não adianta você me dar aquela equipe, né, a gente tem um monte de ações que precisam acontecer, senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, a gente começou uma revisão dos processos de venda e de comunicação, e não só revisar, mas parametrizar isso dentro do CRM de forma correta. Gente, isso aqui é mudança de cultura, tá? A gente começou a fazer isso lá em fevereiro. Tá rodando perfeito? Não tá rodando perfeito. A gente tem vários problemas todos os dias para corrigir, várias coisas para fazer, mas já está muito melhor do que a gente tinha 4 meses, 5 meses atrás, tá? Então, deverá haver envolvimento dos diretores e gerentes comerciais, já que eles precisarão garantir a execução correta dos processos, orientando os consultores. Configurar corretamente campanhas no seu esforço, a gente usa aqui como CRM o seu esforço, não sei se vocês conhecem esse recurso, né? Mas é onde você fala, vou fazer uma campanha de comunicação, vou fazer uma campanha de marketing, coloca as informações para a gente medir o resultado. A gente usava de uma forma muito básica, então essa era uma das premissas. Definição de siglas, nomenclaturas, status de leads, gatilhos dos processos de leads e de vendas. Eu não sei como é isso nas empresas que vocês atuam, né? Mas aqui na LG cada um falava uma língua, né? Então, você chega com, porque é o lead que a comunicação passou, peraí, é um lead, é um MQL, é um SQL, é um lead qualificado, o que que é? Então, assim, era uma confusão, ninguém se entendia, então a gente precisava fazer essa definição. Reuniões semanais entre representantes das equipes de vendas e os supervisores da área de geração de demandas e digital, e também a criação, né, uma reunião semanal do Comitê de Geração de Demandas. Então, hoje existe um Comitê de Geração de Demandas na LG, que é formado por mim, os diretores comerciais, né, o diretor comercial, o diretor de operações PMS, e alguns gerentes comerciais também. O que a gente faz é assim, a gente viu que tem algum gerente dando problema, que o cara não está muito dentro, que ele está toda hora questionando, o time dele não está engajado, a gente traz ele para o comitê, porque daí ele participa das decisões, participa das comunicações e a coisa flui melhor. Esse comitê começou somente comigo e os diretores, e hoje ele já tem vários gerentes participando, porque a gente viu essa necessidade de engajar essas pessoas para que aconteça, senão o negócio não anda. Relatórios mensais de ROI, taxas de conversão dos funis de marketing e de vendas e um dashboard em tempo real. Avaliação de ferramentas de inteligência, né? E aqui eu dei um exemplo da Cortex, que é uma que a gente está avaliando ainda, mas existem outras. Treinamentos para as equipes envolvidas, principalmente para as meninas que estão comigo de SDR. E esse trabalho de consultoria terceirizado, que continuou, né? Então, a gente tem o apoio dessa consultoria, que ajuda a gente no processo. Então, a gente fala, mas como é que funciona o rodízio de contas? Como que a gente vai estruturar isso? E aí eles trazem, olha, a nossa experiência de 20 anos de mercado, os nossos clientes fazem assim. Então, é muito útil, né, para a gente tomar decisões rápidas, esse trabalho que a gente tem com eles. Definição de metas para os SDRs, então, os nossos SDRs têm metas de agendamento de reuniões, não é de na verdade, é de agendamento de reuniões, mas são reuniões realizadas, né? Eles têm metas de reuniões realizadas, também é parte do processo deles fazer a confirmação, garantir que a reunião vai acontecer e que ela seja relevante.
E uma coisa que a gente pegou com um dos nossos concorrentes, né, que a gente ainda não conseguiu implementar, eu vou falar o que a gente já fez daqui a pouco, mas que é definir touch points e metas para as outras áreas da comunicação que impactam a geração de leads. Porque a gente tem uma meta, né, que impacta na nossa remuneração variável, de geração de leads qualificados, essa é a meta da comunicação. E aí, muitas vezes, o restante do time fala assim, ah, essa meta é lá do time da Carol, isso não é muito comigo. Mas não, né? A área que faz material de apoio à venda, a área de RP, a área de comunicação interna, todo mundo pode contribuir. De que forma que eles podem contribuir? Então, a área de comunicação interna, de repente, pode ter uma meta ali ligada à cultura e à questão do atendimento dos leads pelo comercial, né? A disseminar essas informações. A área de RP pode ter alguns leads que a assessoria de imprensa, de repente, pode trazer, né? Que essas veiculações pode trazer. Enfim, dá para estipular touch points aí, quantos leads eventos vai trazer esse ano, né? Os patrocínios de eventos. Então, a gente ainda não chegou aí, a gente não chegou nesse ponto, não conseguimos ainda estabelecer, mas está no radar, a gente quer fazer isso. E aí, o que que a gente já fez? Então, aqui tem um cronograma rápido, só para vocês entenderem, o projeto foi aprovado dia 12 de janeiro com a presidência. A gente começou o trabalho de prospecção ativa, né, de outbound, é, em março, 23 de março, para o time PME, dia 29 de março para o time SME Enterprise, e começamos a tratar os leads inbound, que até então todos os leads inbound iam direto para os vendedores, e agora vão para as SDRs, dia 3 de março. Então, a gente tem 2 meses de tratamento de leads pelas SDRs, tá? Dos leads inbound, e a gente tem 1 mês de campanha de prospecção ativa, né, de processo de outbound. E no meio do caminho, esses processos estão sendo desenhados, tá? A gente está desenhando, vai ver um problema, a gente volta e revê esses processos, revê esses fluxos. O que que a gente faz hoje, né, em termos de acompanhamento e gerenciamento? Então, a gente tem dailies diárias com o time que participamos, eu ainda, porque eu ainda não tenho uma liderança para esse time, mas a ideia é que tenha, e aí eu deixo de participar de todas, mas hoje eu participo de todos os dailies, junto com as SDRs, mais a consultoria, que faz o gerenciamento do projeto. A gente tem um alinhamento gerencial semanal, em que participamos eu e a consultoria, então toda semana a gente discute os pontos, as definições que precisam acontecer, o que que a gente precisa levar para o comitê, o que que o comitê decidiu, quais são os problemas que a gente está enfrentando, isso a gente faz semanalmente. A gente também tem um alinhamento semanal do Comitê de Geração de Demandas, como eu disse, que são os diretores, os gerentes comerciais, e agora em maio a gente vai começar as agendas de feedback com os gerentes de vendas, com os vendedores, né? Então agora a gente vai começar a fazer esse ciclo, né? O PDCA. Passamos os leads, a reunião aconteceu, não deu negócio, por quê? O que está acontecendo? O que que a gente pode fazer de melhor, tanto no tratamento desses leads pelas SDRs, como nas ações de comunicação e marketing também. E aí, os primeiros resultados, eu trouxe aqui para vocês o resultado dos leads tratados de março. É um volume bem alto, tá? Em março, só inbound, a gente não estava trabalhando outbound ainda. A gente tratou 559 leads, né? E aí temos os leads levantada de mão, que a gente chama, que são leads que pediram uma reunião. Era um formulário que já era, tipo, conheça nosso produto, fale com o nosso consultor. E também os leads ali inbound, qualificados por score, né? Então, aqui estão os números para vocês. E aí, em março, no primeiro mês que a gente tratou todos esses leads, a gente já viu várias coisas que a gente precisava melhorar. Então, aqui tem um número muito grande de leads rejeitados, né? Que são leads que não tem perfil, não tem fit, não vão para frente, a gente não atende. Era muito grande, então, de cara, em março, isso aqui já nos trouxe grandes insights para a gente poder pausar campanhas, rever público, ver de onde estavam vindo essas pessoas, fazer algumas adequações nas peças, nos copies, para gerar um público mais qualificado. Para vocês, eu acredito, para a maioria de vocês, talvez isso seja recorrente, mas para a gente, desde 2016 que a gente trabalha, foi o primeiro mês que a gente conseguiu fazer isso, né? Que a gente conseguiu ter certeza e ter esse tratamento de todos os leads que entraram. E aí você vai ver que em abril, eu vou trazer o resultado, a gente já diminuiu muito essa quantidade de leads rejeitados com ajustes finos que a gente fez, pequenos ajustes que a gente fez nas nossas estratégias aqui. E aí conseguimos gerar, né, leads gerados, que são leads que a gente teve reuniões para o time de vendas, 36 reuniões. É pouco, né? Como eu falei, a gente tem uma meta, a gente tem um desafio de aumentar muito mais. Mas para um primeiro mês, a gente ficou muito satisfeito, a empresa ficou muito satisfeita com esse primeiro trabalho que a gente entregou. E aí, o de abril, né? A gente teve um impacto grande que
a maior feira que a gente participa, que é o CONAR, então contribuiu muito, os leads de eventos entraram aqui, mas vejam como os leads rejeitados já diminuíram bastante, né? A gente conseguiu melhorar muito de um mês para o outro esse nível de leads rejeitados que a gente estava recebendo, o que é muito bom. E também tivemos 47 leads gerados, né? Tratamos 460 leads. Então, só reforçando, que foi a primeira vez que a gente teve isso, que a gente conseguiu ver, e aqui eu não posso trazer para vocês, mas a gente consegue acompanhar, né? Então, desses leads do mês de março aqui, que foram 36, e dos 47 que a gente gerou aqui em abril, o que que isso virou oportunidade? O que que vendeu? Eu tinha mais um slide que eu acabei tirando por segurança da informação, que tem a informação do outbound. Em abril também a gente já conseguiu gerar dois leads de outbound, né? Que são leads que vieram de campanha de prospecção ativa feito por esses SDRs que a gente tem hoje no time. Bom, e aí os primeiros resultados, né? Então, esses leads que a gente tratou geraram 85 oportunidades comerciais em 2022, 66 ainda estão em andamento, nosso ciclo de venda é grande, tá? E a gente tem 4 clientes que foram fechados no ano, já com esses leads que a gente entregou. A gente está conseguindo pela primeira vez padronizar o processo de venda, né? E aí não é só o processo de geração de leads, mas o processo de venda também. E a gente está tendo um amadurecimento muito grande das nossas ações de comunicação e marketing aqui. Então, assim, eu não sei se é o desafio de vocês. Eu estou vendo que tem mensagens no chat, mas eu não estou vendo as mensagens. Então, André, se você quiser interromper, fique à vontade, tá? No Mas, final, Flaviane, no final a gente passa os comentários. tá. Tá bom. Mas para a gente está sendo muito valioso esse contato próximo, bem próximo mesmo da equipe de vendas, para que a gente seja assertivo no que a gente está fazendo aqui, a gente está vendo o resultado. E a primeira vez também que a gente está tendo mensuração correta do ROI. A gente mensurava, a gente tinha alguns indicadores, mas nesse nível de detalhe que a gente está tendo aqui, com o processo claro, com as regras bem definidas, sem sermos questionados, porque muitas vezes a gente falava, olha, isso aqui gerou tanto. O pessoal, não, mas isso aí tem alguma confusão. Então, é a primeira vez que a gente está conseguindo ter clareza desses indicadores. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui da apresentação, a gente pode passar aí para as perguntas. Muito bem, muito bem. Ótimo, ótima apresentação, Flaviane. Tem duas questões aqui no chat. Primeiro do Igor. Pelo que eu estou vendo, o papel do coordenador de CRM será essencial no desenvolvimento dessas ações. Será uma peça-chave no projeto. É isso mesmo, né? Na verdade, a gente tem uma área aqui na LG, que é a inteligência comercial, que faz a gestão do CRM. Então, a gente meio que congelou essa vaga que a gente tinha do especialista em ferramentas, porque a gente está conseguindo entrar na esteira deles e ser atendido. Então, a gente já tem essa figura. Não é uma figura, é uma equipe, tá? São várias pessoas. O CRM da LG é bem complexo. A gente tem toda a parte de serviços da empresa lá dentro, integração com a área financeira, né? A parte de vendas mesmo, sucesso do cliente, e a gente aqui da comunicação sendo atendidos. Então, a gente tem uma equipe que cuida do gerenciamento do CRM na LG. Legal. O Gabriel, depois a Carol respondeu ele, mas talvez valha você complementar. Fiquei na dúvida na parte de eventos, não consegui enxergar a função no organograma. Eu não trouxe o organograma todo da área, eu posso projetar aqui para vocês, se vocês quiserem, eu abro aqui, mas como eu disse, nós somos 22 pessoas, a torre de eventos, ela não fica dentro do time digital, né? Então, eu trouxe ali só a parte de geração de leads inbound, para a gente ter um olhar, mas a gente tem uma outra parte da equipe que cuida de eventos. Legal. Penara está perguntando qual CRM as SDRs utilizaram. A gente usa Salesforce aqui na LG, tanto para automação de marketing, que é a Pardot, que é do Salesforce, quanto o CRM, que é o Salesforce. Muito bem. Você falou do ciclo, que o seu ciclo é grande. Qual que é o tempo do seu ciclo? Enterprise e SME, Enterprise são empresas acima de 10 mil funcionários, SME de 1.000 a 10 mil. Essas empresas podem durar até um ano e meio, o ciclo de É vendas, longo tá? mesmo, né? É muito longo, é um investimento muito alto. Agora, para PMEs, a gente está falando de um ciclo menor, aí, em torno de 5 a 6 meses, que também não é rápido. Então, são ciclos
São ciclos Tem toda longos. razão. Você falou, Fabiano, do comitê, eu achei bem interessante você criar um comitê de geração de demanda, principalmente quando você fala da mudança de cultura. Acho que é um desafio muito grande você envolver mais pessoas, né? Acho que, primeiro, é uma ação inteligente de você criar um grupo para compartilhar as decisões, né? Acho que principalmente no momento de transformação cultural, isso é fundamental porque você dissemina, mas eu acredito que seja um grande desafio você envolver pessoas que não estão necessariamente diretamente ligadas à comunicação nessa tomada de decisão, né? Aqui eu acho que a gente tem uma questão de necessidade, né? As coisas acontecem quando as pessoas querem. Não adiantaria, a gente tentou desde 2016 fazer isso, não é de hoje que a gente, comunicação, pede uma área de SDR. Mas isso só aconteceu quando os times de vendas se depararam com metas muito audaciosas, né? E eles falaram: opa, peraí, como é que a gente vai fazer para alimentar o nosso pipe, né? E aí precisava gerenciar, precisava centralizar esse assunto em alguém, foi onde eu me dispus a centralizar aqui na comunicação, e aí juntou a nossa necessidade com a deles e a gente conseguiu. Então, eu acho que a gente também, não adianta muitas vezes o marketing querer criar um comitê desse sem que realmente haja necessidade ou boa vontade do outro lado, né? Aqui eu acho que foi muitas pessoas, muitas dores juntas, e aí fez com que as pessoas se mobilizassem para resolver esse problema. Legal, legal. O Gabriel colocou aqui outra questão. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Até os leads que vêm por indicação passam pelo SDR ou esses são tratados diretamente pelo comercial? Os diretores comerciais hoje definiram no comitê, hoje sim, atualmente definiram no comitê que sim, passam pelas SDRs. O que a gente entende, tá? Esse trabalho, a consultoria trouxe muito isso para a gente. No começo, e hoje a gente está vivendo isso, o comercial vê a área de geração de demandas como inimiga. Eles acham que nós estamos roubando o trabalho deles. E aí fica essa briga por lead. Na verdade, daqui a um tempo eles vão ver que o que a gente faz é tirar a parte chata do trabalho deles. Porque quem vai fazer a venda é o comercial. A gente só vai aquecer esse lead, entregar um lead mais pronto e tirar lead frio da mão dele. Então, mesmo que seja indicação, os diretores decidiram que sim, quem faz o primeiro contato são as SDRs, justamente para que os consultores comerciais possam trabalhar apenas em leads em que a gente entende que tem um mínimo de oportunidade ali. Tá? A gente não trabalha o bunch completo, então, entre as nossas regras, para passar um lead para a equipe de vendas, não precisa ter os quatro itens do bunch, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com isso. A gente entende que pode ter 2 ou 3, já pode passar, né? Então, sim, até a indicação passa pela SDR para ter a pré-qualificação, para depois chegar para o vendedor. Legal. A Caroline perguntou assim: esses leads que vêm de eventos entram na mesma esteira de nutrição dos leads gerados por inbound e a geração de demanda? Oi, Carol. Carol trabalhou com a gente, Carol Marinho, trabalhou aqui na LG também. Caroline. Sim, Carol, os leads entram, o que a gente faz é mudar a origem no CRM, tá? Então, a gente mapeou certinho, eles entram para as SDRs, a gente cria um relatório separado para elas tratarem, e a origem deles é eventos, mas elas tratam também, tá? Não entra na mesma esteira de nutrição, eles entram na mesma esteira de atendimento, a nutrição é separada, a gente tem uma nutrição para cada evento que a gente atua, né? A gente geralmente cria ações de pós-evento personalizadas, um conteúdo personalizado de acordo com aquele evento. Ela Então, a nutrição. está se referindo aos eventos presenciais, tá? Isso, Entendi. exatamente. Isso mesmo. A nutrição é diferente. Ah, ela entendeu, tá claro. A esteira de nutrição dos leads é totalmente automatizada ou tem parte humanizada? A esteira de nutrição não é totalmente humanizada. A gente cria os fluxos, mas ainda É existem. parte humanizada e parte automatizada. Vamos chegar no totalmente automatizado, eu acho, um dia. O Henrique, boa noite, André, Flaviane, pessoal. Flaviane, vi que não foi possível abrir a taxa de conversão de oportunidades para vendas, mas eu gostaria de quais ações estão sendo feitas para aprimorar essa taxa, além da implantação dos SDRs, futuramente coordenador. Quais métricas vocês usam nos leads, no atendimento, etc. Faça essa pergunta considerando a barreira que normalmente as equipes comerciais possuem em relação ao lead de inbound. Eu tenho, tá, a taxa de conversão aqui do ano. Eu posso falar para você, a nossa taxa de conversão hoje de oportunidades em clientes está muito baixa.
4%, mas vamos considerar o que eu falei, nós começamos o trabalho em março de atendimento desses leads, né? E o nosso ciclo de vendas é longo, então eu acho que assim, eu estou falando o que a gente tem hoje para mostrar que a gente está medindo, mas essa taxa não é confiável, ela vai mudar muito ainda, assim a gente espera, né? Métricas a gente tem várias, tá? A gente tem relatório de atividades dos SDRs, muita gente se pauta por isso, quantas ligações foram feitas, quantos e-mails foram enviados, enfim, tem toda uma forma de gestão muito diferente do restante do time que eu tenho aqui. Isso para mim foi uma mudança de paradigma. Entender que nessa área é preciso mensurar essa performance das pessoas. Mas para convencimento das equipes comerciais, que foi o que você trouxe, né, no final, se eu entendi bem a pergunta, a gente não usa nada disso, tá? Aqui, como eu falei, é uma sinergia de dores, né? Então, a gente tem problemas em comum que a gente quer resolver e existe uma confiança no trabalho que a gente está fazendo, justamente porque o comitê tá participando de todas as decisões e está acompanhando de perto tudo que a gente está fazendo. Então, a gente não se baseia em métrica para criar essa confiança. Não agora, talvez no futuro a gente se baseie nisso. Muito bem. O Anderson, se puder ativar a sua câmera e seu áudio para você participar conosco. Estou aqui, peraí que eu estou no celular. Ah, ótimo. Lá, isso. Perfeito. Tudo bem? O Flaviano, Bem, tudo bom? tudo Parabéns jóia? aí, viu? Muito bacana. A gente tem amigos em comuns aí, alguns, eu acho. Ah, é? É, sim, Quem? alguns. Você lembra da Vivian? Trabalhou lá no Import. A Vivian, Sim, sim. ela foi gerente de marketing lá na época. Ela era agente de comunicação. Parabéns, eu gostei. Tem alguma experiência nesse processo que você fez e eu achei que ficou muito, muito redondo. Eu fiquei com uma dúvida, como é que ficou o seu CAC aí nesse primeiro início, aí, nesses seus testes aí, cuja aquisição de cada cliente que você trouxe bateu ou ainda está acima que você gostaria? A gente não mediu ainda o CAC, tá? A gente ainda não chegamos lá. A gente pretende mensurar, mas a gente ainda não tem essa métrica. E a gente não tem referencial, porque a gente não media antes, né? E é engraçado, né, eu trazer isso para vocês, abrir uma empresa que vende SaaS, que a LG agora vende SaaS, uma empresa que tem muitos anos, mas a gente não mede CAC. Mas eu quero começar a medir daqui a pouco. Não, bacana. Mas parabéns, eu achei que ficou muito, tá muito bem organizado, muito bem estruturado. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Anderson. Bernardo está perguntando mais uma vez, as SDRs trabalham presencial ou home? Home, tá? Meu time todo, desde março de 2020, está home. A primeira vez que nós vamos nos reunir em 2 anos vai ser essa semana que eu tô aqui e a gente pretende continuar home, tá? Então, a LG, nós não vamos voltar, não. Assim, só quando precisa que o pessoal vem no escritório e depois volta para casa. E as SDS também, uma tá em BH, uma tá em Campinas e outra tá em São Paulo. Bacana. Aí mais uma pergunta para encerrar. Eu acho que aqui é a contribuição na veia do grupo, né? O Henrique está outra pergunta. Eu tenho um colega que está interessado na vaga que está aberta de coordenador no LinkedIn. Ela está aberta ainda, a Legal. vaga? Tá e não tá. Eu não posso abrir aqui, mas tá e não tá. Você vai disponibilizar no YouTube, se eu falar, não tem jeito. Mas depois a gente conversa, Henrique, Ah, me então manda, ótimo. quem sabe? Manda lá, Henrique, para ela. Flaviane, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado De pela nada. disponibilidade, pelo tempo que você dedicou, preparando a apresentação, estando aqui conosco, né, compartilhando. Pessoal agradecendo aí no chat. Mais uma vez, o conteúdo vai ser disponibilizado para todos lá no grupo. E obrigado para todos aí que participaram também. Eu acho que foi de bastante contribuição, né, a participação da Flaviane conosco. E aí o pessoal está escrevendo aqui, arrasou e tudo. A Carol é suspeita, A porque Carol não a conta. Carol é suspeita. Mas muito Gente, bom. obrigada. Espero de verdade ter contribuído pelo menos um pouquinho. Se alguém quiser trocar alguma ideia, me chama no particular, eu estou à disposição. Às vezes eu enrolo um pouquinho, a Carol Marim sabe, às vezes ela me chama para a gente fazer um bench, eu demoro um pouquinho, porque a agenda é um pouco corrida, mas eu estou à disposição para contribuir no que for possível, tá? Obrigada. Boa noite. Obrigado a todos.